Boa noite, pessoal. Já estamos aqui ao vivo para todo o Brasil para mais uma aula de CPA 10, tá? E essa aula aqui promete, é uma aula de fundos de investimentos. Eu diria que esse é o principal módulo da prova. Se você ficar bem afiado, sua chance de passar aumenta muito, tá bom? Aqui boa noite, Liar, boa noite, Cássia, boa noite, Daniela, boa noite, Evelyn. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Tá? Então vamos lá, deixa eu dar andamento aqui para a gente recapitular o que a gente já viu, tá? Antes até da gente começar, dando o microfone aqui, antes da gente começar até, se derem para colocar no comentário o e-mail para eu saber, para a gente poder sortear juntamente com o Ronaldo Cerqueira a inscrição da CPA 10 e uma consultoria de carreira com o Ronaldo Cerqueira, que é uma consultoria top, tá? Então você vai ganhar, você está ganhando o curso, você vai ganhar a prova e ainda uma consultoria de carreira, você vai se dar bem. A ideia é fazer vários disso e provavelmente depois vai vir a CPA 20, tá bom? Então vamos lá. Então a gente teve aqui o Sistema Financeiro Nacional e participantes do mercado, foi a primeira aula juntamente com Compliance Legal, Ética e Análise do Perfil do Investidor. Foi uma aula assim muito de decoreba, então é bom você fazer bastante exercício para identificar quais são os órgãos responsáveis por cada área, identificar um pouco de compliance, o que é lavagem de dinheiro, enfim. O módulo 1 e o módulo 2 foi um módulo bem chatinho. Já o 3 e o 4 é um módulo muito legal, tá? Foi um módulo onde a gente pôde ver mais no dia a dia termos mais cotidianos nós, como PIB, PCA, que os economistas falam bastante, a gente conseguiu ver na prática o que significa cada um. E hoje a gente vai para fundos de investimentos. Então a proporção aqui é de 20% a 30% da prova. Só para vocês terem uma ideia, na preparação do material, o módulo 1 e o módulo 2 foram em torno de 22 slides, os dois juntos. O módulo 3 e o módulo 4 por volta disso, 23 slides. E esse módulo 5 foi mais de 30 slides, tá? Então pega o seu café, pega o seu Red Bull, porque hoje vai ser a aula. Tá bom? Então vamos lá. O cronograma, então hoje tem fundos de investimentos. No dia 3 do 10, na quarta-feira, instrumentos de renda variável, renda fixa e derivativos. Uma aula bacana também. 5 do 10, previdência complementar, PGBL e VGBL. E no dia 6, questões e tirar dúvidas. E do dia 8 até o dia 11, eu espero que você faça a sua prova. Aproveita esse embalo, revê as aulas, faz questões. No YouTube tá cheio de site bom, cheio de canal bom, site não, desculpa, cheio de canal bom, com questões comentadas. Tem no meu canal algumas questões, mas também tem outros, tá cheio de conteúdo, então aproveita e já tira a prova, já tira essa para você comemorar no dia 2 do 10, na sexta-feira, você viajar com a CPA 10 no bolso, tá bom? Então vamos lá. O módulo 5, então as questões são de 11 a 15 questões, ou seja, é muita questão nessa prova. Imagina se você acertar 14, vier 14, você acertar 14, você praticamente matou a prova, você conseguiu eliminar uma boa parte dela, tá? Então não menospreze esse módulo, é muita informação, só que tem que saber, tá? Aí vocês vão ver que tem uma parte que é decoreba, tem outra parte que é mais para entender a dinâmica, mas a gente vai entrar bem a fundo um por um. Então vamos lá, vamos começar a aula. Então fundos de investimentos, tá? Para que serve o tal de fundos de investimentos? Não seria cômodo a gente ir lá e comprar um CDB de um banco, um tesouro? Para que eu vou querer um fundo para isso, tá? Pelo simples motivo. Então vamos abrir aqui o nosso Stick Notes aqui, já tampar o MBAN conforme sugestão de vocês. Agora a gente está com a planilha prontinha para a gente fazer uma boa aula. Então vamos lá, fundo de investimentos. Por que foi criado? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o Giliar, por exemplo, ele foi lá no banco e vai aplicar 10 mil reais. Então ele vai pegar o CDBzinho dele lá, vai comprar um CDBzinho no banco X por 10 mil reais. Tá? Qual que é a taxa que o banco vai dar para ele? O banco vai dar 90% do CDI. Tá? Isso aqui a gente aprendeu na última aula, hein? CDI, taxa relativa. Tá? Aí nós vamos lá, Bom, aqui Daniela. A Daniela também foi aplicar o recurso aqui e ela ganhou aqui aplicou 30 mil reais. A Daniela é mais rica que o Giliar. Ela foi lá e ganhou 93% do CDI. Tá? Então cada um comprou um CDB e os dois ganharam. Não seria mais cômodo os dois juntarem
criarem um fundo, irem ao banco e falar: banco, eu tenho 40 mil reais para aplicar. Ou seja, a força deles é muito maior. Agora imagina, em vez de 2, vir 100, 1.000, 2.000. Então muitos cotistas quererem aplicar junto. Então eles conseguem uma reserva muito grande. Esse 40 mil aqui vira milhões. E aí você consegue negociar, por exemplo, 100% do CDI. Então todo mundo fica feliz, o banco fica feliz porque capta mais, o investidor fica feliz porque ele ganha mais. Então o fundo de investimento ele foi criado por esse conceito, tá? Com esse conceito de juntos somos mais fortes, tá? Então lembra disso, o fundo de investimento foi criado para juntos comprarem ativos, tá? E como que é feito o modelo dele? O modelo dele é condomínio, tá? Então pensa no seu prédio, é o seu prédio. Então cada apartamento é uma cota, cada um tem uma parte do prédio e tem um administrador do prédio, que seria aí o banco, por exemplo, o Bradesco, Itaú, que vai ser o administrador do fundo, tá? Então pensa, cada um tem uma partezinha sempre igual, tá? Então sempre rege pela equidade, cada cota vale a mesma coisa, tá? Então cada um compra uma cota em forma de condomínio e cria-se o fundo de investimentos, tá? Porém, agora a gente tem o fundo de investimentos, a gente tem um famoso FIC. Quando você for aplicar, se você tiver algum fundo aplicado ou tiver curiosidade de entrar na internet e procurar algum fundo específico, você vai ver que está escrito FIC. O que é isso? É Fundo de Investimento em Cotas. Por que fundo de investimento em cotas? Então a gente tem um fundo de investimento que a gente chama de fundo mãe, tá? Fundo mãe. Por quê? Porque nesse fundo mãe a gente vai ter a aplicação aqui, ó. A gente vai fazer, aqui a gestão. A gente vai fazer aqui a gestão do todo. Então tem o fundo mãe que vai comandar tudo, que vai ser o fundo lá da Asset, que vai comandar a compra de títulos, tá? Opa, tá travando. A compra de títulos, tá? Então ele vai fazer toda essa gestão. Só que a Asset vai ter outros fundos. Então ela vai ter o fundo A, o fundo B e o fundo C. Para não precisar ficar fazendo várias gestões com várias cabeças diferentes e vários gestores, imagina que tem um gestor para o fundo mãe, um para o A, um para o B e um para o C. O que a Asset faz? Ele cria um fundo mãe e os outros fundos vão comprar do fundo mãe. Então o fundo A compra do mãe, o B também compra do mãe e o C também vai comprar do fundo mãe. Então todos compram do fundo mãe. E aí cada um vai ter uma cota. Então esse fundo A vai ser um FIC, que é um fundo de investimento em cotas. Cotas de quem? Do fundo mãe, tá? Então o fundo de investimento em cotas serve para facilitar, para dar mais liquidez para o mercado e para também baratear um pouco o custo de uma asset. Imagina cada fundo com um gestor diferente, sendo que ele vai fazer a mesma coisa e vai ter as mesmas ideias. Então é mais fácil pegar um fundo mãe e distribuir em vários fundos, fundo A, fundo B e fundo C. E aí a asset ela pode criar tickets. Por exemplo, nesse aqui ele vai comprar do fundo mãe, mas a taxa DM é 0,5%, que você vai aplicar, por exemplo, 50 mil reais. Aqui nesse caso você tem um poder maior, você vai ganhar 0,3% de ADM, de taxa de administração. A gente vai entrar a fundo mais nisso também. Mas aqui o valor mínimo de entrada é 500 mil, por exemplo. Então ele pode fazer isso, ele pode pegar o mesmo fundo, porém colocar uma taxa de administração para exigir tickets maiores, tá? Então a Asset pode fazer isso também, tá? Então feito o fundo de investimento em cotas, agora a gente vai... O que é uma cota, tá? Então tudo que você coloca no fundo, você aplicou lá 50 mil reais, aplicou 20 mil reais, tudo isso é para o patrimônio líquido. Desse patrimônio líquido, a gente vai tirar todas as despesas do fundo, tá? Então, tudo que foi aplicado no fundo, tira as despesas, que são, por exemplo, despesas com auditoria, despesa para você imprimir um papel que vai entrar lá no fundo, despesas de registro, enfim, tudo que tem despesa de um fundo entra lá. Então, patrimônio líquido menos as despesas, você vai ter aqui um valor, tá? O valor da cota, o valor do fundo, desculpa, o valor do fundo. Você pega esse valor do fundo e você divide por cota, tá? Então a gente vai pegar isso aqui e dividir pelo número de cotas. Número de cotas. E daqui nós vamos tirar o
valor da cota. Então a gente pega tudo que tem dentro do fundo, divide pelo número de cotas e a gente vai achar um valor da cota. Então esse valor da cota vai ter que ser o mesmo para todo mundo, tá certo? Então aqui a cota é a menor fração do patrimônio líquido do fundo, então isso pode ser alguma perguntinha de prova. O que é cota? Cota é a menor, vou ter que colocar aqui, ó, menor fração do patrimônio líquido do fundo, tá? Isso aqui é cota, tá? E qual que é o cálculo do valor da cota, tá? Aqui eu coloquei despesa só para ilustrar, mas no cálculo que vai exigir na prova é patrimônio líquido dividido pelo número de cotas, tá? Coloquei as despesas para vocês entenderem um pouco a dinâmica do fundo, mas a prova ela pede cálculo do valor da cota. Então o valor da cota vai ser igual patrimônio líquido dividido pelo número de cotas, tá? Então esses dois conceitos aqui são muito importantes, tá? E de quem que é a propriedade desses ativos, tá? Então tem um fundo de investimento que está lá e o administrador é o Banco Itaú. Vamos lá. Então aqui o administrador é o Banco Itaú. Chega o Banco Itaú e ele não consegue mais fazer a gestão dos ativos, seja porque não tem capacity, não tem capacidade de fazer isso, seja porque ele não quer mais essa gestão, fazer essa administração, ou qualquer outro motivo, até por exemplo uma quebra de um banco, tá? Então a administração pode quebrar. Só que os ativos, ou seja, aquele CDB dentro, aquele título do tesouro, então tudo que foi comprado lá dentro do fundo, então tem um fundo de investimento, tudo que é comprado lá dentro é de propriedade dos cotistas. Não é do administrador. Então o Itaú pode quebrar, o Bradesco, for administrador, pode quebrar, Banco do Brasil. Então o administrador ele pode quebrar, porque a propriedade é dos cotistas. Se o Itaú não quiser mais essa gestão, vai ser feita uma assembleia e vão discutir um novo administrador. E aí pode ser, por exemplo, o Santander, vou falar de outro banco. Então o Santander vai ficar com a gestão desses ativos, com a administração desses ativos. Tá? Então não tem nenhum prejuízo. Então lembra lá, você tem um fundo de investimento e o administrador quebra, não fique preocupado, porque você não terá prejuízo. O ativo é dos cotistas, então só muda o administrador. Tá? Até por isso que tem um negócio chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que não vale para fundos. Por quê? Por esse simples motivo. Se você compra um CDB de um banco direto, então ao invés de entrar no fundo, eu compro um CDB do Banco Bradesco. E o Bradesco quebra, tá? O Bradesco ele não vai conseguir me pagar de volta. Aí eu entro com esse FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e ele me ressarce até 250 mil, tá? 250 mil por CPF. Então eu estou correndo o risco Bradesco, porque eu estou comprando o CDB do Bradesco. Agora se eu entro no fundo de investimento, o ativo é meu. O Bradesco ele só faz a administração. Então, nesse caso, se o Bradesco quebrar, só muda o administrador. Então, não precisa do FGC, tá? Não é porque fundo de investimento é mais arriscado que um CDB. É porque, de fato, não precisa. Certo? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Deixa eu dar uma reiniciada aqui. Tá certo, vamos lá. Vamos para o próximo passo aqui. Pronto. Pedido de registro dos fundos. Deixa eu dar uma reiniciada aqui que eu acho importante. Atualizar o bate-papo. Pronto, atualizou aqui, estava desatualizado. Vamos lá. Pedido de registro dos fundos, tá? Isso aqui é a parte mais chata do conteúdo. Porque vamos supor você decidiu abrir um fundo. Você quer abrir um fundo para captar recursos, você tem vários investidores que querem aplicar com você, você tirou o CGA, tá? Que é o certificado para gestão de ativos da Anbima, e aí você fica apto para abrir um fundo. Então o que você precisa para abrir esse fundo? Você vai precisar criar um regulamento, tá? Então tem que ter toda a história do que o fundo vai fazer, como ele vai fazer, quanto vai ser aplicado, qual vai ser o valor da garantia dos sócios. Enfim, tem que ter um regulamento por trás. Declaração de adequação à legislação, ou seja, se está tudo dentro da legislação. Registrar no cartório, colocar o nome do auditor independente, então colocar lá, por exemplo, uma PwC,
a price, enfim, você colocar ali o nome do auditor independente, inscrição CNPJ. Então você cria, cada fundo tem o seu CNPJ próprio, tá? Cada condomínio tem o seu CNPJ, e criar uma lâmina de informações essenciais. Então pega o regulamento lá, destrincha, regulamento lá de 10, 15 páginas, você vai pegar o que é essencial para o investidor, porque o investidor ele não vai ler o regulamento. Quem que vai ler o regulamento de 15 páginas? Então tem um resumo com as principais informações, que são quem é o administrador, quem que é o gestor, qual que é o valor mínimo de entrada, o valor mínimo de resgate, tempo para resgatar, enfim, tudo que o investidor precisa para tomar uma decisão, tá? Então tudo que o investidor precisar para tomar uma decisão tem que estar nessa lâmina de informações essenciais. Não pode esconder uma informação que, por exemplo, o fundo ele só pode resgatar daqui 30 dias. Informação muito importante que pesa, então tem que estar na lâmina de informações essenciais, tá? Então saber quais são os pedidos de registro dos fundos, o que precisa. Isso aqui eu nunca vi cair, tá? Mas é bom saber também para a prova, porque tá lá no regulamento. Esse cai, tá? Esse aqui é matador, esse vai cair na sua prova, cai direto e você tem que saber o que é isso, tá? Vou até tomar uma água para te explicar isso. O que é China's Wall? China's Wall é muralha da China, tá? E para que ela serve? Ela serve para evitar conflitos de interesse, tá? Como assim evitar conflitos de interesse? Vamos imaginar que o banco ele tem a parte de fusão e aquisição, tá? O que a parte de fusão e aquisição faz? Ele vai pegar, vamos pegar um caso aqui, a Sadia. Então temos a Sadia e vai se unir, vai se fundir com a Perdigão. Quem que vai intermediar isso é o banco. Então o banco ele tem uma área de fusão e aquisição, onde ele vai intermediar a compra da Sadia pela Perdigão ou vice-versa, ou de uma fusão, tá? Uma aquisição ou uma fusão. Só que nesse mesmo banco, vamos imaginar, isso aqui fica lá no terceiro andar. Então tem um prédio lá, fica lá no terceiro andar. No quarto andar tem a asset do banco, tá? Tem a asset ali do lado. O que a asset faz? Faz a gestão dos fundos, tá? E o que acontece? Tá lá, deixa eu colocar aqui até no quarto andar, tá logo em cima a asset, quarto andar, tá a asset. E aí o gestor, ele vai bater um papo com o gerente lá de fusão e aquisição, tá? E o gerente de fusão e aquisição fala pro gestor, ó, a Sadia e a Perdigão vão se fundir, vai ser um negócio bem bacana, vai criar muita sinergia, porque eles têm muitas coisas duplicadas que ao fazer a fusão vai ser eliminado, então eles vão ganhar eficiência, enfim, e vai aumentar a avaliação da empresa. O que o gestor vai fazer? Ele vai comprar Sadia, ou vai comprar Perdigão e vai trabalhar com informação privilegiada. Então o banco ele vai ter as duas partes, ele vai ter a asset no quarto andar e a fusão e aquisição no terceiro andar. Não pode, tem que ter uma muralha para separar isso, tem que separar a fusão e aquisição da asset, tá? Então a muralha da China, a China's Wall, ela evita conflitos de interesses, porque o gestor ele vai estar muito interessado na informação do cara de fusão e aquisição, tá? Então não se esquece, China's Wall evita conflito de interesse para não confundir a área de gestão com a área de fusão e aquisição ou qualquer outra área. Por exemplo, no quinto andar tá lá o gerente pessoa jurídica, tá? No quinto andar, ele vai almoçar também. O que ele faz? Ele conversa lá com um cara de fusão e aquisição, sabe da oportunidade, ele compra para um cliente. Tá? Ele vai lá, dá a informação para um cliente, o cliente vai lá e compra. Então não pode. Tá? Então a parte de gestão, que é a asset, tem que estar separado da área de fusão e aquisição. Tá? E vice-versa. Qualquer área que gerir conflitos de interesses tem que ter o China's Wall. Tá certo? Conceitinho importante esse aqui, você não erra mais. Vamos lá. Tá aqui. Não se assustem, tá? É uma aula um pouquinho chata. A Assembleia Geral de Cotistas, tá? Então, como um belo condomínio, também tem bastante assembleia, tá? Compete a Assembleia fazer o quê? Ela vai apresentar demonstrações contábeis, ou seja, tudo que entrou de dinheiro, o que foi aplicado, o que teve de despesa, como que eles estão gastando esse dinheiro. Então, vai estar tudo nessa demonstração contábil.
Substituição do administrador, gestor ou custodiante. A gente vai entrar no papel de cada um ainda, porque é muito importante, mas no caso que eu citei antes, por exemplo, sai a administração do Itaú e entra do Bradesco, não pode simplesmente o Bradesco ir lá e falar, agora a administração é minha. Não, vai ter uma assembleia e por votação vão escolher, por exemplo, trocar para o Bradesco, tá? Então, para qualquer substituição tem que ter uma assembleia. Fusão e incorporação também, tá? Então isso é muito comum quando tem algum fundo que está com um patrimônio líquido muito pequeno. Então tem um fundo lá, tem um fundo aqui com 100 milhões de patrimônio líquido e tem o fundo B com 100 mil, tá? Então aqui um tem 100 milhões, o outro tem 100 mil. O que acontece? Não faz sentido ter o fundo B com 100 mil e outro com 100 milhões. Então é feita uma incorporação. Então o fundo A se junta com o B. E aí cria um único fundo, tá? Mas para isso vai precisar de uma assembleia também, tá? Aumento de taxa de administração. Então a taxa de administração é 1% e o administrador vai aumentar para 1,5%, tem que ter uma assembleia para isso. Agora é 1% e vai cair para meio, não precisa de assembleia, tá? O administrador ele pode fazer isso, tá? Então aumento de taxa de administração, assembleia, diminuição em taxa de ADM não precisa, tá? Alteração de política de investimentos, eu acho que isso aqui é um dos pontos mais importantes. Por quê? Porque o gestor tem uma política de investimento conservadora e você aplicou nisso acreditando que ele é conservador. Se do nada ele muda a política, agora ele vai ser mais arrojado, ele vai entrar em ações, por exemplo, tem que ter uma assembleia para isso, para o gestor não simplesmente trocar o tipo de gestão e ser mais arrojado. Tá? Então vai ter que ser passado por assembleia caso ele queira fazer isso. Tá? Emissão de novas cotas também, então se ele quiser ampliar o fundo, no caso de fundo fechado, então às vezes o fundo ele é fechado, não tem mais como as pessoas entrarem, ele pode abrir uma assembleia e falar, não, quero reabrir o fundo para captar novas cotas, então também pode ser feito, e qualquer alteração no regulamento também assembleia, tá? Então isso aqui é importante saber da assembleia. Convocação, então antes da assembleia tem que ter feito uma convocação, isso aqui eu já vi também, já foi questão de prova, tá? Com quanto tempo deve ser mandada a correspondência para avisar o cotista que vai ter uma assembleia, tá? No mínimo 10 dias de antecedência, tá? Então isso aqui, grava esse número aí, com 10 dias de antecedência, pelo menos tem que ser enviada uma carta ao cotista, tá? E quem que pode convocar? É o administrador, então o administrador do banco, ele quer, administrador do fundo, ele quer fazer qualquer mudança que ele acredita que seja importante para o fundo, ele convoca, o gestor pode convocar, o custodiante pode, então um grupo de cotistas ou um cotista só que tenha 5%. Então se ele tem 5%, ele convoca a assembleia para propor lá o que ele quiser, tá? Importante também, se for uma pessoa na assembleia, vai ter votação, tá? Então a assembleia ela é feita na presença de qualquer número de cotistas, tá? Então se for 0 vai ser aprovado tudo que o gestor quer, tá? Então qualquer número de cotistas você consegue fazer uma assembleia, tá bom? Não precisa de um quórum mínimo para isso, tá? AGO e AGE, tá? O que é isso? AGO, Assembleia Geral Ordinária. O que é ordinária? Acontece normalmente, tá? Então tem uma Assembleia Geral Ordinária de forma anual. Então todo ano, se não tiver nenhum problema no meio do caminho, tem uma Assembleia Geral Ordinária a cada 12 meses, então anual, sempre até 120 dias após o término do exercício social. Então até 30 de abril, então a gente começou lá no dia 1 de 2018, fechou 31 de dezembro de 2018, você tem até 30 de abril de 2019 para realizar essa Assembleia Ordinária, tá? Todas as outras são o que a gente chama de Assembleia Geral Extraordinária, tá? Ou um extra, porque pode ser, por exemplo, aí nós vimos vários casos, pode ser para mudança de administrador, mudança de taxa de administração, todos os outros motivos que não seja o ordinária é uma Assembleia Geral Extraordinária, tá? Então vamos lá, direitos e obrigações do condômino. Então, como um prédio, todo mundo tem a sua obrigação, tá? Então, o cotista ele deve ser informado do objetivo do fundo, tá? Isso também é importante. Então, o objetivo, que é o seguinte, aonde o fundo ele quer chegar?
ele quer chegar, por exemplo, a 100% do CDI. Tá? Isso aqui é um objetivo. Ele quer superar o CDI, também é um outro objetivo. Tá? Então isso aqui, o objetivo, lembra que é aonde ou onde o fundo quer chegar. Tá? Então aqui acho que é onde. Política. Política é se ele vai atingir o CDI aplicando em tesouro direto, se vai ser aplicando em ações, vai ser aplicando em CDB, enfim. A política é o como, tá? Então o objetivo do fundo é aonde ele quer chegar, a política é como ele quer chegar, tá? Então sempre cai uma questãozinha dessa de qual que é a diferença do objetivo e da política. Então o objetivo é aonde e a política é como o fundo ele quer chegar, tá? Então o fundo ele quer passar do CDI, ele quer superar o CDI em 10%. Então isso é onde. Como? Aplicando 10% em ações, tá? Então isso é o como, tá? Então onde o como é importante, tá? O cotista deve se informar também das taxas. A gente vai entrar também em taxas, taxa de administração, de performance, de ingresso, saída, enfim, várias taxas e carência. Tem muito fundo que você tem, por exemplo, que só pode fazer o primeiro resgate após 6 meses. Então isso aqui é muito importante o cotista saber, tá? Então tem uma carência específica ou então após o resgate é D mais 30, então só depois que você aciona o resgate são 30 dias para receber o dinheiro. Enfim, são carências que o investidor tem que ficar sabendo, tá? E tem que incluir essas advertências, tá? Isso aqui também é muito importante, ó. Que são, os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo fundo garantidor de crédito. Ou seja, o investidor tem que estar ciente que o fundo não tem fundo garantidor de crédito. E isso eu já expliquei o porquê, tá? Porque não precisa. Tá certo? Não precisa de fundo garantidor de crédito. Desculpa. E também o próximo aqui, ó. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Muitos investidores ainda eles aplicam olhando os últimos 12 meses. Então eles olham para trás e falam: esse fundo aqui rendeu 130 do CDI, então eu vou aplicar nele, tá? Então isso não garante nada. Ele acertou a gestão no passado, pode ser que ele erre a gestão daqui para frente, tá? Então garantia, rentabilidade do passado não representa garantia no futuro, tá bom? Então vamos lá. Cotista. O cotista ele deve ter acesso ao quê? Ele deve ter acesso ao regulamento, ao formulário de informação complementar, que é uma parte do regulamento, valor do patrimônio líquido, ou seja, qual que é o valor total do fundo hoje, valor da cota, ou seja, desse patrimônio líquido, quanto que é cada cotinha, cada pedacinho desse fundo, a rentabilidade no mês, então quanto que rendeu, e a composição da carteira, ou seja, está aplicado 80% em CDB e 20% em tesouro em título público federal, tá? Então ele pode separar e tem que enviar a composição, tá? E ele deve receber o quê? O extrato mensal, então todo mês ele tem que receber como que está a posição dele do fundo, o demonstrativo de IR anual, porque o investidor ele precisa fazer a declaração de imposto de renda, então ele vai precisar desse demonstrativo, o número de cotas que ele possui atualmente e o valor de cotas, tá? Então o número de cotas mais o valor de cotas vai ter o valor que o investidor possui no fundo de investimento, tá? Que o cotista possui, tá? Mas tem as obrigações, então também tem obrigação a aplicar num fundo, que seria o quê? Chamado a aportar recurso em caso de PL negativo, tá? Isso aqui é importante. Então tem fundos que alavancam, então tem 1 milhão aplicado lá, o gestor ele quer buscar um retorno maior, ele faz uma operação que a gente chama de derivativos, então ele alavanca. Seria como ele pegar um empréstimo, então tem 1 milhão, o gestor ele pega mais 1 milhão de empréstimo e aplica 2 milhões, porque ele acredita numa posição e acha que vai dar mais retorno, tá? Vai dar mais retorno do que ele pagaria nesse empréstimo, então ele alavanca. Só que como ele aumentou o valor do patrimônio líquido, ele fica sujeito a passar do zero negativo. Se ele tem 1 milhão virar zero, tudo bem. Agora, se ele tem 1 milhão, aplica 2, pode ser que ele tenha prejuízos. E tendo esse prejuízo, os cotistas eles têm que aportar o recurso, tá? Eles são chamados. Fala, o gestor errou a estratégia, vocês têm que colocar o recurso no fundo, tá? Então, eles são chamados para isso.
Pagar a taxa DM, então eles têm que pagar essa taxa de administração, que é uma taxa anual, tá? Ela é cobrada mensalmente, mas ela é anual. Então a taxa DM, a gente vai entrar também, ela é provisionada diariamente, ou seja, todo dia a gente descobre quanto que você vai pagar de taxa do dia, mas ela é cobrada mensalmente e ela é disponibilizada anualmente. Então você vai saber ao ano quanto que vai ser a taxa DM. Por exemplo, 1,5% ao ano. Você nunca vai ver ao mês ou ao dia, tá? Sempre é o demonstrativo ao ano. Observar prazos mínimos. Então o cotista ele tem que observar qual que é o prazo mínimo, apesar do fundo, do administrador, ele informar o cotista, tá? Sobre os prazos mínimos. O investidor ele também tem que estar atento a isso, tá? Então é uma linha aí uma via de mão dupla, tá? Comparecer nas assembleias, então tem muita votação importante, então ele tem que estar comparecendo nas assembleias e manter o cadastro atualizado, tá? Para quê? Para o administrador encontrar ele, tá? Informações relevantes, então divulgar diariamente o valor da PL e cota. Então o investidor ele vai entrar pode ser no extrato do banco, lá ele tem que saber todos os dias qual que é o valor do PL e cota, tá? Aonde vai encontrar isso? Tem um site que você põe aqui, que é o CVM Web. Se você procurar na internet CVM Web, você tem acesso a todos os fundos de investimentos com todas essas informações. Valor por cota, valor do patrimônio líquido, quantos cotistas tem, como ele está aplicado, a composição de carteira. Sempre aqui D-2 de defasagem, tá? O que é isso? Hoje, por exemplo, é segunda, D-2 foi na quinta, tá? Então são 2 dias úteis antes. Então se você olhasse na sexta-feira, você ia enxergar a informação de quarta, tá? Então isso é obrigatório, eles têm que divulgar isso diariamente, o valor do PL e cota, tá? Mensalmente, remeter principais informações via extrato, então ele tem que mandar o extrato mais uma vez. E anualmente colocar as demonstrações financeiras do fundo à disposição de qualquer cotista. Então, no anualmente, sempre costuma estar no site, mas também é enviado uma carta em alguns casos, muito menos comum hoje, até por questão de muito desperdício de papel. Então, o administrador ele disponibiliza no site do banco, no site da corretora, que aplica no fundo, enfim, vai ter uma disponibilidade das demonstrações financeiras lá disponível para o cotista para saber para onde foi cada recurso, tá? Então, prosseguindo aqui, tá? Então, ó, sei que a aula tá um pouquinho chata, ó, vai tomar um café, toma uma aguinha, relaxa, que vai ficar um pouco melhor, vai ficar um pouco mais dinâmico essa aula, tá? Mas no começo é muita regra mesmo, tá? E por isso que o módulo 5 ele é um módulo chato, então tem que decorar tudo que eu passei, decora, vai ter muita questão para você fazer, então põe módulo 5, escreve lá no YouTube, módulo 5, questões, que você vai achar, módulo 5, questões CPA 10, que você vai achar questões comentadas de outros canais também, enfim, vocês vão ter um acesso a isso, então é treinar bastante e decorar. Olhar a apostila, por exemplo, a do Edgar Abreu, a apostila do Arion, que tem informações lá que podem te ajudar, tá? Mas o módulo 5 é o módulo mais importante, tá? Então aqui, regras gerais sobre divulgação da informação, tá? Então a informação ela tem que ser muito clara para o investidor, tá? Ele não deve induzir o investidor ao erro. E tem que ser em linguagem simples, então é meio que junto isso. Se ele utilizar uma linguagem simples, ele não induz o investidor ao erro. Então ele pode colocar uma linguagem muito sofisticada e confundir o investidor, tá? Então a informação tem que ser totalmente clara e não pode induzir o cliente ou o cotista, tá? Simultânea para todos os cotistas, então isso aqui também é importante porque o fundo ele é equidade. Tanto é que a minha cota nunca vai ser maior que a cota do outro. Eu posso ter mais cotas, mas o valor de cada cota tem que ser igual ao do outro, tá? Então, todos têm que receber informações ao mesmo tempo, todos têm que ter o mesmo valor. O fundo trata-se de regime de equidade, tá? Informações úteis, então, como eu comentei, o administrador tem que colocar as informações que são úteis para a tomada de decisão do cotista, tá? Para saber se ele vai aplicar ou não. Então tem que saber valor mínimo, valor máximo, carência, isso são informações úteis para a tomada de decisão, tá? E não pode assegurar resultados. Então nenhum fundo de investimento
hoje você consegue ter garantia de resultado. Então, se alguém falar para você, se for aplicar o seu recurso lá e alguém falar para você, isso aqui vai dar 1% ao mês, não existe, tá? Isso não existe, ele vai estar te enganando, te induzindo ao erro. Não tem como assegurar resultado dentro de um fundo de investimentos, tá? Então vamos lá. Essa parte aqui também é muito importante, tá? Essa aqui eu acho que costuma cair na prova e é importante saber distinguir cada um, tá? Então o administrador aqui é o responsável legal, tá? O cara que manda no fundo, tá? Então o administrador é o cara que manda no fundo. Se der qualquer problema no fundo e houver um processo no fundo, a culpa é do administrador, tá? Por quê? Porque ele vai contratar o gestor, ele que vai fazer toda a contratação de gestor, custodiante, distribuidor, contratar o auditor, fazer a demonstração contábil, enfim, vai zelar pelo fundo, vai pagar as despesas. Então vai ter um administrador que vai ser o responsável legal do fundo, tá? O cara que manda. Aí tem um gestor. O que o gestor faz? Ele é o cara que vai tentar dar lucro para a operação. Então tem um administrador, ele vai chegar para o gestor, tá? Então vamos usar, por exemplo, aqui a vida real. Tem o Citibank lá, que é o banco. E o gestor, por exemplo, aqui é a BNP, que é uma gestora francesa. Então o Citibank ele vai lá e contrata a BNP para fazer a gestão. Por quê? Porque ele confia na BNP, confia no estilo de gestão da BNP e quer dar um fundo para ele cuidar. Tá? Então a BNP ela vai escolher todos os ativos dentro do fundo. Tá? Então quando você pegar e aplicar, quando o investidor ele aplicar o recurso no fundo de investimento, o gestor ele vai pegar esse recurso, por exemplo, você aplicou 100 mil, o gestor ele vai pegar esses 100 mil e ele vai escolher aonde ele vai aplicar cada valor. Então 10 mil ele vai aplicar num CDB, 50 mil em outro fundo e 40 mil no título do tesouro. Tá? Ele vai separar os ativos dentro do fundo. Tá? Então o gestor ele é o responsável por comprar e vender títulos, responsável pela estratégia do fundo. Tá? Então o gestor é esse cara. Tem o custodiante. O que o custodiante faz? Ele custodia, ele guarda, tá? Então o custodiante acho que é o mais tranquilo porque ele só vai fazer a guarda dos ativos do fundo. Então vai custodiar, tá? Distribuidor, tá? Distribuidor aqui é o cara que vende as cotas dos fundos. O que é mais conhecido aqui? São agências bancárias, tá? Então agências bancárias são típicos distribuidores, que são o pessoal, é o gerente lá, por exemplo, que vai te vender um fundo e ele vai vender essa cota desse fundo. Então ele vai te oferecer, ó, nós temos fundos DIs, fundos multimercados, fundos de renda fixa em geral, e você vai aplicar com ele. Então então o distribuidor ele apenas distribui o fundo, ele não vai ter nenhuma decisão, não vai administrar nada, não vai gerir nada, não vai custodiar nada, ele apenas vai vender as cotas no mercado, vai chegar para o investidor e falar, eu tenho 10 fundos aqui para te oferecer, esse aqui é assim, esse aqui é assim, e por aí vai. Então ele vende a cota no mercado, tá? Então distribuidor, agências bancárias, tá? E um auditor independente, tá? Auditor independente, pode ser, por exemplo, a PwC, KPMG, enfim, pode ser algum auditor que vai auditar o fundo, tem que ser independente, vai ver se o administrador está fazendo bom trabalho, se ele está cuidando direitinho do dinheiro dos cotistas. Então, o auditor ele vai assinar os balanços, isso também é mandatório, isso é obrigatório, tá? Tem que contratar um auditor independente em qualquer fundo, tá? Então aqui a segregação de funções são as 5 funções aqui importantes: administrador, gestor, custodiante, distribuidor e auditor independente, tá? 5 funções, tá? Então vamos seguir aqui. Tipos de fundos, tá? Então tipos de fundos eles podem ser abertos, e o nome já fala que você pode aplicar hoje e amanhã você não gostou, já resgata, tá? Então ele é um fundo aberto que você pode resgatar a qualquer momento. Fundo fechado, ele vai ter um prazo de duração. Então a gente vai aplicar num fundo no qual você pode resgatar só daqui a 2 anos, tá? A gente vai fazer um fundo de longo prazo. Então esse é um fundo fechado, você não pode resgatar a cota, tá? Então isso é fácil, fechado só no final, aberto a qualquer momento, tá? Isso aqui o nome já te dá a diretriz. Fundos restritos, então normalmente uma única família ou um grupo econômico,
Tá? Então uma família tem o avô, os pais, todo mundo tem a sua grana, eles juntam e criam um fundo, tá? Esse fundo é chamado de fundo restrito, tá? Então é uma única família, então várias pessoas, então um grupo econômico. Então tem uma holding que tem empresas em vários setores, eles podem se juntar e aplicar num fundo restrito. Diferente de um fundo exclusivo, porque o fundo exclusivo é um único cotista, tá? Que é chamado investidor profissional. Então somente o investidor profissional, que é o cara, eu vou entrar depois, mas é o cara que tem 10 milhões de reais em investimentos financeiros, esse cara é o único que pode criar um fundo exclusivo, que pode chegar, bater na porta, por exemplo, do Santander e falar, eu quero um fundo só para mim. O Santander vai avaliar a disponibilidade e, se for o caso, ele vai lá e cria um fundo só para esse cliente, só para esse investidor, tá? Então, fundo exclusivo é um único cotista. Fundo restrito são vários cotistas que se conhecem, ou família ou grupo econômico, tá? Então, saber diferenciar também é importante do restrito e do exclusivo, tá? E temos com carência ou sem carência. Então, o fundo aberto, ele pode ser sem carência, e nesse caso, ele é do jeito que eu falei. Se você aplicar, você pode resgatar ele um dia depois, 10 dias depois, ou seja, a qualquer momento. Mas o fundo aberto, ele pode colocar uma carencinha lá. Então, assim, eu vou aplicar agora, mas você só pode resgatar daqui 30 dias. Então, ele criou uma carência. Então, o fundo ele é aberto porque você pode resgatar, mas somente após a carência, tá? Em muitos casos aqui, a carência ela pode ser com prejuízo, tá? Então, a primeira carência seria travar, ou seja, você só pode resgatar em 30 dias. E o segundo tipo de carência é o seguinte, você pode resgatar antes, porém você tem um pênalti de 0,5%. Tá? Então, se você não respeitar esses 30 dias, você tem uma taxa. Então, tem uma carencinha que você tem que respeitar, senão você paga a taxa, então você não consegue resgatar o recurso. Tá? Então, aqui são tipos de fundos que podem ter na indústria. Vamos lá. Taxas. Então, aqui taxas também são duas muito importantes. Tá? Essas duas aqui são as mais tradicionais do mercado, que é a taxa ADM. Tá? Então, a taxa de administração é o percentual pago pelos cotistas. Então, aqui vai ter o patrimônio líquido do fundo. Então, no caso, vamos lá. Patrimônio líquido aqui. 100 milhões, então, o patrimônio líquido do fundo. 100 milhões é o patrimônio líquido. E a taxa ADM é de 3% ao ano. 3% ao ano. Tá, então, essa taxa ADM ela vai sobre o valor do patrimônio líquido. Ele vai sobre esses 100 milhões aqui. Tá? E como que ela é feita? Então, ela é expressa anualmente, como eu expressei acima, ou seja, 3% ao ano. A cobrança afeta o valor da cota, tá? Então, ela vai pegar o valor da cota e vai ser sobre ela, tá? Expressa anualmente, aqui, cobrada mensalmente, tá? Isso aqui também é muito importante, acho que nem está aqui, mas isso aqui é importante ressaltar. E deduzida diariamente. Como assim, Fábio? Vamos destrinchar um pouco isso aqui que ficou um pouco vago. Então, 3% ao ano, nós estamos falando que um ano tem 252 dias úteis, tá? 3% ao ano, a gente vai fazer uma taxa aí na HP para saber quanto representa um de 252 dias úteis, tá? Então, vamos supor que seja 0,04% ao dia, tá? Então, a gente achou quanto que vale ao dia. Então, a gente vai pegar o valor do patrimônio líquido do fundo no dia e vai aplicar 0,04%. Quanto que representa? Representa, por exemplo, R$100. Tá? Então, aqui eu já deduzi. Eu deduzi que um dia é R$100. No outro dia, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, o patrimônio líquido aumentou um pouco e ao invés de R$100, foi R$102 deduzido. Tá? Então, no primeiro dia R$100, no segundo 102, isso aqui vai ser deduzido e colocado numa conta à parte. Chega no final do mês, a gente soma tudo que foi deduzido. Por exemplo, aqui foi R$3.000. Tá? Então, todos os dias ele deduzia um pouco, chegou no final do mês, junta o pacote e cobra. E aí vai cobrar, por exemplo, no caso aqui, R$3.000. Tá? Então, ele é expresso ao ano, então o investidor vai ficar sabendo quanto que é a taxa ao ano. Ele é deduzida diariamente, tá? Então você tem que saber qual vai ser o valor cobrado no dia,
porém a cobrança de fato, ou seja, o cheque, o pagamento só vai ser mensal, tá? Só no mensalmente o fundo vai pagar essa taxa ADM, tá? Na verdade, os cotistas vão pagar a taxa ADM para o fundo, tá? Acho que agora ficou mais claro, tá? Tava muito vago. E a cobrança afeta o valor da cota. Por quê? Porque tem um patrimônio líquido total do fundo, 300 mil. Tem um número de cotas, vou fazer aqui para facilitar, 300 cotas e cada um tem R$100, isso? 100, 300 vezes 100, R$100 cada cota, por exemplo. Pode ser um caso, tá? E aí a cobrança dá na mesma, porque ele afeta sempre o valor. Então, 0,04% aqui vai ser sobre esse 100, tá? E não sobre o patrimônio líquido. Mas se cobrar 0,04% de todas as cotas, vai ser sobre o PL, daria na mesma, tá? Mas por que é isso? Por que a gente expressa que afeta o valor da cota? Porque tem um negócio chamado Come Cotas, que é um imposto de renda que é feito em maio e novembro, também eu vou entrar nisso, tá? Mas aí afeta a quantidade de cotas, tá? Então, a taxa de administração afeta o valor da cota, o imposto de renda via Come Cotas é quantidade de cotas, tá? Então, por isso que a gente expressa bem para não ter nenhuma dúvida, tá? Então, taxa ADM afeta o valor da cota. Tá? Então, você tem 300 cotas, você se mantém com as 300 cotas, só que elas vão valer um pouco menos. Ó, você tem uma rentabilidade no mês de 0,50%. No outro mês, 0,40%. O que é isso? É a rentabilidade do fundo. O que você tem que tirar? O que vai para o investidor desse 0,50% que o fundo está informando? Vai só tirar o imposto. Porque sempre que o administrador divulga essa rentabilidade, ele já deduziu tudo, inclusive essa taxa de administração, tá? Então, quando ele fala, ó, o fundo rendeu 0,50 no mês, já cobrou todas as taxas que ele devia, tá? Seja a taxa de administração, seja a taxa de performance, seja despesas, tudo que a taxa de administração, tudo que o fundo tinha de despesa e de taxa já foi cobrado. Então, o investidor ele vai pegar esse 0,50 e, de acordo com a tabela de imposto de renda, também que a gente vai falar no final, ele vai ter a rentabilidade líquida dele. Então, lembrando aqui, até a gente lembrando um conceito legal, isso aqui é a rentabilidade bruta. Rentabilidade líquida seria 0,50% menos 15%, por exemplo, de imposto. Aí seria, sei lá, 0,35%, tá? Rentabilidade líquida, tá? Então, a diferença de um para o outro, rentabilidade bruta versus rentabilidade líquida. Rentabilidade líquida já é com o imposto de renda, tá? Então, já é cobrado o IR, tá? Rentabilidade bruta sem cobrança de IR, tá? Então, relembramos bem esse conceito. Então, taxa de administração, destrinchão, vocês já estão craque. Agora, vamos para a taxa de performance. O que a taxa de performance faz? Ela supera o benchmark. Agora que vocês já estão craque, que é benchmark, ele vai superar alguma taxa de referência, tá? Referência é o quê? O CDI. Então, o gestor ele pode colocar uma taxa de performance da seguinte forma. Se superar 105% do CDI, ou seja, do benchmark, o gestor ele recebe 20% dessa alta, tá? Então, no final do mês, foi 110% do CDI, ou seja, o gestor ele superou essa rentabilidade, ele fez um ótimo trabalho, porque os investidores esperavam 105, ele foi lá e pagou 110. Então, ele vai ganhar 20% dessa diferença, que no caso seria 5%, tá? Então, ele vai ganhar 20% desses 5% do CDI a mais que ele gerou. Então, isso aqui é uma taxa de performance, tá? Porque o gestor mereceu essa taxa, tá? Importante, tem um conceito aqui também, que é linha d'água. O que é linha d'água, tá? Então, o fundo, a taxa de performance, ela é acruada, ou seja, ela é avaliada mensalmente para ser cobrada no semestre, tá? Então, vai ver lá de janeiro até junho e no dia 30 de junho vai fazer a cobrança, tá? Vai cobrar a taxa de performance. Saber se o gestor entregou bem ou mal o resultado, tá? Tem um conceito de linha d'água, por quê? Porque vamos supor que temos janeiro. Em janeiro,
o gestor, vamos falar de ações, então vamos falar uma ação específica que eu acho que fica mais fácil o entendimento. Então ele comprou uma ação, que vale R$100, tá? Isso aqui no dia 1º de janeiro, então ele iniciou assim, 1 de janeiro, 1 de janeiro. Chegou aqui no dia 31 de janeiro, no final do mês, isso vale aqui R$110, tá? Então ele ganhou 10% a mais, ele fez um ótimo negócio. O que o fundo vai fazer? Ele vai pegar essa diferença, então ele vai ganhar, por exemplo, no nosso caso ali, 5%, ele vai ganhar 20% desses 5 que ele gerou a mais do que os 105, tá? Tá, então acho que pode ficar meio complicado, então vamos lá, aqui, R$105, então vamos recuperar esse conceitinho aqui. Então até R$105 o gestor não ganharia nada, porque ele não fez mais que a obrigação, porque ele só superou 5%. Ele só ganha performance se ele superar esses 5%. E ele superou, porque ele entregou 10%. Então, desses R$5 a mais que ele superou, ele vai ganhar 20%. Ele vai ganhar 20% desses R$5. Tá? Acho que agora vai ficar mais fácil. Então, ele ganhou 20% de R$5. Aí, o que o fundo vai fazer? Ele vai separar esse valor, vai deduzir também. Então, deduzido. Chega no dia 28 de fevereiro... ele cai, tá? Ele vai para... cai, por exemplo, de novo para R$100. Vamos fazer mais fácil aqui. Então, no dia 28 de fevereiro, ele devolveu tudo e foi R$100. Aí, chega no dia 31 de março, o fundo vai bem e entrega R$110 de novo, ou seja, mais 10%. Tá? Seria justo ele acruar mais, ou seja, ele ganhar mais, deduzir mais 20% de outros R$5? Não, não seria, porque ele já tinha esse patamar, ele voltou, ele caiu e agora ele voltou para o patamar que ele estava. Então ele não melhorou a performance, ele só recuperou a performance que ele já tinha conquistado. Então o conceito de linha d'água é isso, ele tem sempre, para ganhar mais, ele tem que superar o último valor. Se no caso aqui fosse, por exemplo, R$111, ele teria direito a mais essa diferença. Tá? Então aqui ele superou mais 1%, e aí ele ganharia 20% de mais R$1, no caso. Tá? Ele ganharia 20% de 1, tá? De 1 a mais que ele gerou. Então, linha d'água é superar a última vez que você teve rendimento. Tá? Então, você superou 110, essa é a sua linha. Você só ganha se você passar desse 110. Se você bater 109, não faz sentido, porque você já tinha 110. Então, fevereiro bateu menos, março bateu menos, abril bateu 109, também não ganha, tá? Então, linha d'água supera, é uma linha d'água mesmo, ela separa a última rentabilidade, porque você só vai ganhar performance se você superar esse fato, tá? Justo, né? Bem justo. Tá certo? Então, a periodicidade é semestral, então ele vai deduzir mensalmente, chega no semestre, ele vai lá e ganha essa taxa de performance porque ele fez um ótimo trabalho e superou a referência, tá bom? Vamos lá. Vamos ver aqui, dei uma olhada aqui, Evelyn, quanto supera o benchmark é fundos ativos? Correto, tá? A gente vai entrar também nisso, vamos entrar em fundo ativo, quando ele tem essa missão de superar o benchmark é um fundo ativo, tá? Tá sabendo bem, hein, Evelyn? Vamos lá. Taxa de ingresso ou saída, tá? Esse aqui é o mais básico, o próprio nome já diz, não é mais comum. Eu, por exemplo, não vendo mais nenhum fundo com taxa de ingresso ou saída, está praticamente fora disso na indústria, mas seria o seguinte, a taxa de ingresso, por exemplo, é 3%. Se você aplicou R$100, você pagaria uma taxa de R$3. E de saída a mesma coisa, se a taxa de saída é 3%, você ia resgatar 100, você resgata 97 porque cobrou 3%, tá? Então o nome já diz, taxa de ingresso ou saída, tá bom? Então vamos seguir. Quando você vê despesas dentro de um fundo, nós estamos falando dos encargos dos fundos, tá? Despesas são os encargos. Vamos seguir. Documentos do fundo, tá? Então o que o fundo tem que ter de documentação? Então você é um investidor, você quer saber mais sobre o fundo. O que você pode ter desse fundo? Primeiro, você vai ter o regulamento. O regulamento vai ter tudo lá, 15 páginas para você destrinchar, falando de riscos, de rentabilidade, de como o fundo faz, objetivo, política. Então, vai ter tudo do fundo em um regulamento, tá? Mas o gestor ele não vai ler esse regulamento. Então, tem outros tipos de documentos que facilitam.
Aí tem um formulário de informações complementares, tá? Que ele cuida mais da política de divulgação das informações, tá? O que é isso? Então tem um regulamento que é a regra e tem o FIC, que é um documento de 2 páginas, é um documento também muito curto, falando aonde estão esses regulamentos, tá? Então lá está dentro quais são os documentos que o fundo possui, tá? E aonde isso será divulgado, tá? Então, informações complementares porque ele complementa o regulamento. Se você pegar esse fundo de informações complementares, você consegue achar onde está o regulamento, onde está a lâmina, tá bom? Então, o fundo de informações complementares também é interessante saber, tá? Entrar na lâmina. A lâmina é o tradicional. 1 ou 2 páginas no máximo, de maneira concisa e trazendo as principais características, tá? Então, muitas vezes, quando vem um investidor e você vai mostrar um fundo para ele aplicar, saber se é bom ou não, você entrega a lâmina para ele. Porque lá vai ter tudo que ele precisa para tomar uma decisão. Vai ter o valor mínimo, o valor máximo, vai ter a rentabilidade de 36 meses, 24 meses e 12 meses, como ele está no ano, como é composta a carteira, onde ele aplica, qual é o objetivo dele, qual é a política. Então, tudo que serve para tomada de decisão está no documento chamado Lâmina de Investimento. Esse que é o documento mais importante. Tanto é que ele é o documento mais amigável, é sempre ali o mais bonitinho, com desenho. Então, a lâmina é o mais amigável porque realmente o banco quer, quando ele quer trazer uma aplicação dentro de um fundo, ele quer uma lâmina chamativa para o cliente fazer a aplicação, tá? Termo de adesão e ciência de risco, tá? Então aqui o cotista ele tomou a decisão, falou: gostei do fundo, agora eu vou aplicar. Então ele vai assinar um termo falando que é o termo de adesão em ciência de risco, falando que ele já leu o regulamento, que ele já observou o FIC, que ele já viu a lâmina, que ele já viu a lâmina de informações essenciais, ou seja, já teve acesso a tudo para tomar uma decisão. Então ele assina um termo falando que já teve acesso a tudo e sabe quais são os riscos que ele está correndo, tá? Então o termo de adesão é um termo de ciência, o investidor sabe aonde ele está aplicando. E lâmina de informações essenciais, aí vai ser de 3 a 4 páginas, vai ser um pouco maior que a lâmina, aí ele carrega algumas informações adicionais, tá? Não é muito usual, é muito mais usado a lâmina, mas a lâmina de informações essenciais ajuda a complementar um pouco o fundo, tá? Então são muitos documentos, às vezes, que se complementam, mas os principais são lâmina e regulamento, tá? São os 2 mais utilizados. Aliás, porque todos esses aqui importantes, todos são obrigatórios, tá? Tem que ter. O gestor ele tem que ter o administrador, no caso, o administrador ele tem que ter no site dele lá toda essa documentação, tá? Acabou o mês, tá? Então chegamos no dia 30, ontem, chegamos no dia 30 de setembro, ou na sexta-feira, lá acabou dia 28 de setembro. Quando que eu vou saber quanto rendeu esse fundo no mês? Então o administrador ele tem até o dia 10 de outubro agora para enviar a lâmina atualizada com a rentabilidade do mês, tá? Então ele tem até o dia 10 para fazer isso do outro mês, tá? Isso aqui agora entra numa parte um pouco mais legal, tá bom? Que é aplicação versus resgate, tá? Então a gente está falando da estratégia do fundo. Então o gestor ele tem lá 100 milhões dentro do fundo. Então ele tem 100 milhões. 100 milhões. Aí dentro de patrimônio líquido do fundo. Aí vem o investidor e fala: eu quero resgatar, ele pede o resgate de 5 milhões. Opa, tô falando 100 mil aqui, né? Vamos, 100 milhões... 5 milhões, tá? Opa, 5 milhões. Tá aqui, 5 milhões é o resgate. Então, o administrador, o que ele vai fazer? Desculpa, o que é o gestor? O que o gestor vai fazer na estratégia dele? Ele vai ver dos 100 milhões da onde ele pode vender ativo para ter esse resgate de 5 milhões. Então, ele vai ter que se desfazer, porque o patrimônio líquido vai para 95 milhões. Então ele tem que tomar uma decisão de resgate. Muitos fundos eles deixam caixa, tá? Então eles deixam lá separado 20 milhões, 30 milhões para poder se desfazer no dia a dia, para poder girar o fundo, tá? Mas se não tiver caixa, ele vai ter que se desfazer de ativos. Então ele vai ter que ter uma estratégia muito interessante dentro do fundo, tá? E vice-versa. Na aplicação, então tem 100 milhões, só que
o investidor dessa vez ele vai aplicar. Então tem 100 milhões, o investidor vai aplicar 5 milhões, o fundo ele vai para 105 milhões. Tá? Então ele vai para 105 milhões. Então o gestor ele vai pegar esses 5 milhões e fazer as aplicações necessárias. Tá? Ele vai montar a estratégia dele. Então cada aplicação ou resgate é uma decisão diferente para o gestor. Tá? E aqui o seguinte, fundo passivo e fundo ativo. Tá? Então aqui também é importante, fundo passivo e fundo ativo. O fundo passivo ele vai somente replicar o CDI ou replicar o benchmark. Então se o benchmark deu 100, se a referência foi 100, o fundo passivo ele quer ganhar 100. Tá? Ele quer ganhar 100%, ele não quer superar, ele quer ficar na dele e quer imitar o CDI. Tá? Então ele vai imitar, replicar, ele vai no caso ser totalmente passivo. Já o fundo ativo ele tem a missão de superar, no caso, o CDI, superar o benchmark. Então ele vai buscar seus 103% do CDI, vai buscar 105% do CDI. Então ele tem uma gestão ativa. Então gestão passiva, fundo passivo, ele replica o benchmark, imita. Já o fundo ativo ele tenta superar o CDI, superar o benchmark para entregar mais retorno. Tá? Então ele vai ser muito mais ativo. Tá? Depois nós temos aqui o fundo alavancado, tá? Como eu comentei, é superior ao patrimônio líquido, ou seja, simples assim, o gestor ele tem 100 milhões na mão, ele acredita que a estratégia dele é muito boa, então ele quer aumentar essa posição, porém ele não tem onde ele pegar mais dinheiro, então ele vai, pega um empréstimo ou usa um derivativo, onde ele consegue alavancar, tá? Que a gente fala. E ao invés de aplicar 1 milhão, ele aplica 2 milhões. Tá? Então o PL, o patrimônio líquido do fundo era 1, ele colocou em 2 milhões. Ele alavancou o fundo. Tá? Então o valor que ele tem aplicado é maior do que o patrimônio líquido do fundo. Então veja bem interessante. Então ele aplicou 2 milhões, só que o PL é 1 milhão. Então se ele errar a estratégia e esse fundo despencar, essa aplicação dele despencar, ele vai tomar um prejuízo muito grande, podendo até deixar o valor negativo do patrimônio líquido do fundo. Tá? Então esses 2 milhões derretem e viram 500 mil, ele vai ter um prejuízo. Tá? Então ele chama os investidores a aportar essa 500 mil de diferença. Tá? Então o fundo alavancado tem que tomar muito cuidado. Tá? Benchmarks, alguns benchmarks importantes aqui. O DI, que ele só segue os juros da economia, ele segue o CDI. O IPCA, ele segue a inflação do período, mais uma taxa, então costuma ser IPCA mais uma taxa. E Ibovespa, ele vai buscar a bolsa tradicional, tá? Então vai buscar um índice composto de ações. O IBRX é um índice de 100 ações, tá? O Ibovespa está em torno de 70 a 80 ações, já o IBRX são 100 ações. Tá? Então é um outro tipo de composição de carteira. E o Petax câmbio, tá? Vai cuidar muito ali da relação do dólar. Vamos lá, vamos andar que tem chão ainda. Vamos lá, 9,8, vamos que vamos. Tá aqui a miliglicéria, tudo bem? Quem faz a marcação a mercado, tá? A marcação a mercado, isso aqui é importante, tá? Ele tem que saber qual que é o valor da cota no dia. Tá? Então, o administrador ele vai receber quanto que estão os valores dos ativos no dia. Então, primeiro o gestor faz a marcação a mercado, então isso aqui é importante. O gestor ele marca o valor ao ativo, tá? Porém, o administrador ele vai pegar esse valor do ativo e ele vai tirar as despesas do fundo. Tá? Então, o fundo ele não é composto só por ativos, ele tem despesas também. Então, é ativos menos os passivos. E o administrador ele vai ter que informar qual que é o valor dessa marcação a mercado, tá? Então, assim, a pergunta é, quem faz a marcação a mercado? São os dois, tá? Mas o que pode cair na sua prova é quem divulga a marcação a mercado. Aí, no caso, é o administrador, tá? O gestor ele faz a marcação a mercado e o administrador divulga essa marcação a mercado, tá? Então, isso é importante. Mas quem divulga é o administrador. Aliás, 100% da divulgação é o administrador que faz, tá certo? Então vamos lá. Investidor qualificado versus o profissional, tá? O qualificado, tá? Então vamos colocar aqui o investidor qualificado.
ele tem mais condições. O que é isso? Tem muitos fundos, por exemplo, os fundos globais é um exemplo disso. CRA, que são certificados de recebíveis do agronegócio que tem isenção de imposto de renda na parte de produtos. A gente vai saber mais sobre esse tipo de produto. Então, o investidor qualificado ele tem um leque maior de aplicações. Por quê? Porque ele é qualificado e ele entende mais dos riscos, tá? Então não adianta nada eu pegar um investidor que não sabe nada de mercado, que sabe zero, e colocar ele lá no fundo que compra ativos da China. Ele vai endoidecer, porque ele não vai entender nada disso e vai causar um conflito. Ele vai vir todo dia para você perguntando o que aconteceu com esse investimento aqui. E você não vai conseguir explicar porque ele não vai conseguir entender. Você vai falar porque o PIB da China caiu e isso afetou a economia americana e você vai ter que explicar tudo o que aconteceu no exterior. Ele não vai entender, então vai causar um conflito muito grande. Então por isso que esse fundo ele é para investidor qualificado, ou seja, o cara que entende desse risco. Entende que está correndo risco na China e isso pode afetar globalmente porque a China é a segunda maior economia do mundo, por exemplo, tá? Então o investidor qualificado ele abre um leque de alternativas e ele entre fundos com mais condições e fundos restritos. Então tem fundos que é só para investidor qualificado. E quem que é esse investidor qualificado, tá? São vários tipos, por exemplo, instituições financeiras, entidades de capitalização, entidades de previdência privada. São investidores qualificados porque são empresas, são órgãos responsáveis, tá? Mas o mais importante para você saber para a sua prova é esse aqui, ó. É uma pessoa física ou jurídica. Então, você tem uma empresa ou você mesmo na pessoa física, você tem 1 milhão em investimentos financeiros, tá? Imóveis entra? Não, imóveis não vale, tá? Então, se você tem 1 milhão em imóveis, você não é qualificado. Você só será qualificado se você tiver 1 milhão, por exemplo, em fundos, CDBs, títulos do Tesouro, tá? Previdência também. Então, 1 milhão em investimentos financeiros. E o investidor profissional, ele é bem parecido. A diferença é que ele vai ser mais robusto. Por quê? Por dois motivos. O primeiro é uma pessoa física ou jurídica que vai ter 10 milhões de reais, tá, em investimentos financeiros e é um fundo exclusivo, tá? Então o profissional, o investidor profissional, ele tem direito a um fundo exclusivo. Já o qualificado, ele tem direito ao fundo restrito. Lembra do restrito versus o exclusivo, tá? Então o restrito, o investidor qualificado vai ter acesso. Para o exclusivo, é um fundo só com um único cotista, que é esse investidor profissional, porque ele tem muito dinheiro e pode criar o fundo dele. É interessante para a asset, para a gestora de ativos, ter esse investimento lá com ele, tá? Então, profissional 10 milhões, qualificado 1 milhão, tá? Então, vamos lá. Modalidade de fundos de investimentos. Aqui a gente entra numa parte mais decoreba. E mais isso aqui, se você for trabalhar com investimentos depois, que é o que eu espero que vocês façam, depois CPA 20, CEA, CPA 20, CFP, enfim, que vocês andem mais com isso, isso aqui vai cair em todas as provas, tá? Em todas, porque são as modalidades de fundos de investimentos, ou seja, o que um fundo tem que ter para ser dessa característica, tá? Então você tem que conhecer muito esse tipo de produto, tá? Então vamos destrinchar bem e conhecer aqui as regrinhas básicas. Então, fundo de renda fixa, são vários fundos de renda fixa, curto prazo, diferenciado, simples, dívida externa, então são os 4 tipos de renda fixa. Muitas vezes o investidor acha que o renda fixa é o sem risco, porque é uma renda fixa. Vocês vão ver que não, eu vou entrar um pouco mais a fundo, vocês vão ver que renda fixa tem pré-fixado, tem pós-fixado, tem dívida externa que aplica no exterior, enfim, tem várias características de renda fixa. Fundos de ações, ou seja, o que precisa para ser um fundo de ações? Um fundo cambial e fundos multimercados, tá? Então vamos destrinchar isso aqui. Fundo de renda fixa de curto prazo, tá? Então o fundo de renda fixa de curto prazo ele vai ser o menos volátil possível, tá? Por quê? Porque é de curto prazo, então é para o investidor que quer resgatar daqui a um mês, por exemplo. Ele não pode ter um fundo que vai ficar indo para baixo, subindo, se ele vai resgatar daqui a um mês. É um fundo para ser o mais conservador possível. Então ele vai ser o que a gente chama de pós-fixado. O que é pós-fixado? É que segue os juros, tá? Então, por exemplo, a Selic hoje está em 6,5%, tá? Então ele vai procurar seguir muito próximo disso, então ele vai pagar 6,5%. A Selic sobe via o Copom,
faz uma reunião e sobe a taxa de juros para 10%, esse fundo vai pagar 10%. Então ele é pós-fixado, porque ele vai seguir a taxa de juros da economia. Se a taxa de juros subir, ele sobe junto, se cair, ele cai junto. Ou seja, como a taxa, como a gente viu, até a taxa oscila a cada 45 dias, e olhe lá, porque o Copom às vezes tem muitas reuniões que ele não faz nada, que ele só mantém a taxa, então é pouco volátil, não vai mudar muito. O Banco Central não vai passar de 6,5 para 10, como eu coloquei nesse caso, em 45 dias. Se ele aumentar, ele vai fazer de forma gradual. 6,5 numa reunião, 6,75 em outra, 7 em outra, então vai ser bem gradual. Então esse investimento não vai ficar tão volátil esse de curto prazo, tá? O que tem que ser para ser um fundo de curto prazo? Então eu quero criar um fundo de curto prazo. O que eu preciso? Eu preciso ter investimentos com a média inferior a 60 dias, tá? Então eu posso ter um monte de título, porém o vencimento desses títulos tem que ser até 60 dias, curto prazo. Mas eu tenho um título, por exemplo, de 300 dias. Se você tiver um de 300 e tiver vários de 30, você vai conseguir chegar a uma média abaixo de 60. É isso que vale, tá? Então você pode ter títulos de 375 dias, 375 dias, porém na média tem que ser abaixo de 60 dias, tá? Então você pode ter um título um pouco mais longo na carteira? Pode, de até um ano você pode, desde que você consiga ter uma média abaixo de 60. Então você vai ter que ter muito título curto para compensar esse título mais longo, tá? Então, tendo essa característica da média abaixo de 60, ele é um fundo de curto prazo. E aqui, como o gestor ele não vai querer correr risco para buscar um retorno maior, superar um benchmark, ele não pode cobrar taxa de performance, tá? Porque ele vai ser o mais conservador possível. Vamos lá para o próximo. Vamos lá. Fundos de renda fixa referenciado, tá? Isso aqui ele está muito ligado ao nosso benchmark, a nossa referência, tá? Então 95% tem que estar ligado ao benchmark, por exemplo, o CDI. Então o referenciado ele vai seguir o CDI, tá? Quanto 95% dos ativos tem que ser em CDI. E aqui ele pode aplicar em títulos públicos federais ou títulos privados de baixo risco, tá? Então pode ser, por exemplo, um banco que tenha baixo risco, ele pode aplicar 80%, tá? Então até 80% tem que estar aqui, ou público federal ou baixo risco, tá? Então um CDB que paga DI, que remunera CDI, remunera CDI, ele pode ser comprado desde que ele tenha baixo risco. Ou um título público do governo, que a gente vai ver que é a Selic, na aula de renda fixa, o título Selic, tá? Ele pode aplicar também até 80%. Por quê? Porque ele vai buscar o pós-fixado, ele vai buscar juros, tá? Então a referência aqui no caso é o CDI. Então, fundo referenciado, você vai ver muito tradicional, fundo referenciado DI. E qual que é a regrinha? É o único que você vai utilizar essa porcentagem aqui, tá? 95%. Então, cair 95% na sua prova, saiba que é o referenciado DI e você acerta essa. Também é um fundo conservador, então também não tem taxa de performance, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Fundos de renda fixa simples, tá? Aqui, olha, eu coloquei 95%, tá? Deixa eu corrigir aqui. 95% da referência, tá? Então, referência é referenciado ou benchmark, tá? Benchmark. Porque aqui, eu poderia até te confundir, porque tem um outro que é 95%, tá? Mas o renda fixa simples, ele não vai buscar uma referência, ele vai pegar 95% de um título público federal ou de baixo risco, tá? Qual que é a diferença aqui, tá? Qual que é a diferença aqui? Tá aqui, ó. Aqui ele tinha 95% da referência, porém 80% era em título público federal ou título privado de baixo risco. De baixo risco. Tá, qual desses é mais conservador? É esse daqui, né? É esse aqui, renda fixa simples. Por quê? Porque ele vai ter que aplicar 95% no título público federal ou crédito privado de baixo risco, tá bom?
Enquanto aqui ele pode pegar no 80%, ele é obrigado, porém ele pode pegar 15% e aplicar num crédito privado, título privado de alto risco. Tá? Então ele vai manter o CDI, porém ele vai pegar 15% e vai aplicar num banco de terceira linha, um banco pequeno, um banco de terceira linha. Então ele é menos conservador que o renda fixa simples. Tá? Então essa é a principal diferença. O referenciado é 95% da referência, sendo que 80% tem que aplicar em título público federal ou privado de baixo risco. Já o renda fixa simples é 95% em título público federal ou de baixo risco, tá bom? Prometo, esses 95% acabou, tá? São esses dois aqui para você decorar, tá? Não vou te enganar mais. E a renda fixa simples dispensa o termo de adesão e ciência de risco. Por quê? Porque é o mais conservador de todos, não tem risco, tá? Então aqui a gente está no mais conservador de todos os fundos de investimentos. Fundos de renda fixa de dívida externa, tá? Então é o seguinte, tá? Aqui só o fundo de dívida externa pode aplicar em títulos da dívida externa, tá? Se você tem um fundo DI, como a gente colocou ali, um fundo referenciado, ele quer pegar pegar 20% e aplicar no fundo de dívida externa, ele não vai poder, tá? Porque quem pode aplicar é somente fundo de dívida externa. E o que é dívida externa? É o quanto a gente emite aqui, quanto emite de título público, tá? Aqui, ó, título público. Que você concorda? Se você comprar um título público do governo, o governo está devendo para você, tá? Porque ele tem que te pagar isso, tem que te remunerar isso, tá? Ele também pode emitir não só para você, mas ele pode emitir para fora, tá? Ele pode pegar um título público federal e vender para fora esse título público. Como que isso se chama? Isso se chama dívida externa, porque ele está devendo para alguém lá fora, tá? E qual que é a diferença, tá? Você aplicando no Brasil, você vai querer uma taxa, por exemplo, você acha que 10% ao ano está ótimo. Mas você pega um americano que vai comprar essa dívida, dependendo do grau de risco que ele acha do Brasil, ele vai pedir 15%, ele vai querer mais, porque ele está enxergando um risco maior, tá? Então, quanto maior o risco do Brasil, maior vai ser a taxa que os estrangeiros vão pedir para comprar a dívida do Brasil. Por que isso? Porque se tiver um governo, por exemplo, que ameaça dar calote, ninguém vai querer aplicar nisso. Ou se alguém quiser aplicar, ele vai querer 70%. Ou seja, já que eu estou correndo o risco de calote, eu quero ganhar muito. E à medida que o governo fica mais confiante, ou seja, paga suas dívidas em dia, tem as contas arrumadas, ele vai pagar menos taxa de juros, porque o risco é muito baixo de aplicar, por exemplo, no Brasil. Ou se vamos dar um exemplo mais real, nos Estados Unidos. É muito baixo o risco de você aplicar nos Estados Unidos. Qual é a chance de você comprar um título público americano e você tomar um calote por isso? Tá? É baixíssimo. Então você vai querer uma taxa de 1%, hoje está em 2%, tá? Essa taxa. Então a taxa é muito baixa porque o risco é muito baixo, tá? Então está muito ligado à percepção de risco. Então você pode comprar um fundo que só compra esse tipo de ativo que foi emitido como dívida externa no exterior, tá bom? Então isso é legal. E nesse caso ele pode cobrar, aqui começa, tá? Ele pode cobrar taxa de performance, tá? Por quê? Porque ele vai negociar taxas. Então, se ele negociar uma taxa boa, ele fazer um bom trade de compra e venda, ele compra a 8 e vende a 10, por exemplo, ele fez um ótimo negócio. Então, nesse caso, ele pode cobrar taxa de performance. Tá? Então, o gestor pode fazer uma gestão ativa aqui. Tá? Então, vamos lá. Tá? Fundo cambial. Tá? Então, o cara aqui, a gente recebe muita ligação de investidor querendo fundo cambial porque acha que o dólar vai subir, tá? O fundo cambial ele não é o principal investimento para isso, tá? O fundo cambial ele vai chegar perto do dólar, mas ele não vai ser o hedge perfeito, ou seja, ele não vai seguir perfeitamente o dólar, tá? Se o dólar subiu 5% no dia, o seu fundo cambial não vai subir 5% no dia, tá? Se você quiser, acho que isso aqui nem cai na CPA 10, então é só para curiosidade.
tem um contrato no mercado futuro, lá na B3, que se chama mini dólar. E aí você tem a réplica perfeita do dólar. Se o dólar subir 5%, você ganha 5% no dia, tá? O fundo cambial não. O fundo cambial ele se aproxima. Então, por exemplo, o dólar no período subiu 30%. O fundo ele vai, por exemplo, te remunerar 25%. Ou dependendo da gestão, ele vai bater 32% para até superar. Mas vai ser próximo do dólar, tá? Mas não vai ser o hedge perfeito, tá? Então, ela é uma aplicação feita em reais e ela vai replicar o que a gente chama da PETAX, tá? O que é PETAX? PETAX é a média das negociações de compra e venda de dólar do dia, tá? Assim como, por exemplo, a Selic vai pegar todos os títulos públicos, negociações de títulos públicos do dia, o CDI de títulos privados, interbancos, interfinanceiro, a PETAX vai pegar a média das negociações de compra e venda de dólar, tá? Então ele vai pegar essa média, a média foi 5% de alta, então vai ser a referência desse fundo cambial. Então ele vai ficar próximo disso, tá? E a aplicação é feita sempre em reais. Então você vai sempre enxergar o seu dinheiro lá no fundo em reais, tá? Então vamos lá. Fundo de ações, tá? Então esse aqui também tem um outro númerozinho mágico que é 67%, tá? 67%. Então você tem 100% da sua carteira e você aplica 60% em ações e 40% num CDB, você não é um fundo de ações, você vai ser um multimercado, tá? Para você virar um fundo de ações de fato, você tem que superar os 67%, tá? Então o fundo de ações ele pode ter 70% em ações e 30% num DI? Pode tranquilamente, desde que ele respeite os 67% em ações, tá? Então isso aqui é um númerozinho muito importante. E no caso, o fundo de ações está muito ligado ao investidor querer ganhar mais. Então, se o gestor fizer um bom trabalho, ele pode cobrar taxa de performance, tá bom? Então, aqui também pode cobrar taxa, tá? E por fim, a gente vai entrar em fundos multimercados, tá? Isso aqui também é muito importante. Só que esse aqui é o mais livre. Então, tudo que sai das regras que eu falei, ele se encaixa em fundo multimercado. O nome já fala, são vários mercados. Então, se ele tiver 50% em ações, 30% em CDB, e ele pode, no caso, ele é um que pode aplicar 20% em dívida externa. Então, o fundo multimercado vai ter uma parte em cada. Tá? Então, o multimercado não tem uma regra específica, são muitos fatores de risco. Tá? Então, eles podem alavancar, eles podem cobrar taxa de performance, ele pode ter risco baixo, pode ter risco altíssimo. Então, o fundo multimercado é um fundo mais abrangente. Aqui você pode tudo, tá? Então, aqui são vários tipos de estratégias que o gestor pode correr. Aqui que a indústria do fundo tem trabalhado muito para buscar um retorno bom, tá? Então, tem muita asset que só tem fundo multimercado, tá bom? Crédito privado, tá? Então, temos um fundo renda fixa, por exemplo, referencial não pode, o simples não pode. Vamos botar aqui, ó. Então, temos fundos aqui de renda fixa. Tem um curto prazo, referenciado, simples e o dívida externa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pode ser, vamos lá, o curto prazo. Então, temos o fundo de renda fixa, que pode até ser escrito como curto prazo ou qualquer outro tipo de fundo, tá? Se ele tiver 50%, tá? Pode ser até um multimercado, por exemplo. Se ele tiver 50% em crédito privado, ou seja, empresas e bancos, ele tem que estar na denominação dele, aqui no caso, fundo de renda fixa curto prazo, crédito privado. Vai ter que estar escrito isso aqui no nome do fundo. Por quê? Para o investidor saber que tem mais da metade dos ativos do fundo que podem gerar calote. Tá? Então, fundo de crédito privado é porque tem mais de 50% em crédito privado. Tá? Então, é um alerta de risco de perda substancial. Porque se tiver um calote generalizado, um fundo crédito privado vai sofrer muito, tá bom? Então, mais de 50% do patrimônio líquido em crédito privado tem que estar a denominação disso, tá bom? Então, vamos lá. Agora nós estamos finalizando aqui já. Acho que andou bem hoje a aula. Sobre imposto, tá? O imposto também aqui é muito importante, tá? Mas antes aqui, vamos rever isso aqui que é muito importante. Vamos lá. Então, aqui são os tipos, tá? Então, vamos relembrar. Curto prazo não está ligado à porcentagem, está ligado a duas datas.
365 dias, uma data máxima de um título, 60 dias a média dos títulos, curto prazo. Referenciado, 95% da referência e 80% em título público federal ou título privado de baixo risco. Tá? Renda fixa simples, 90% em título público federal ou título privado de baixo risco. Dívida externa, 80% em títulos da dívida externa. Tá? Isso aqui é o mais simples. Fundo cambial, 80% em variação da moeda estrangeira, preço de moeda estrangeira ou variação do cupom cambial, tá bom? 80% também. Você vai ver que a maioria ali é 80%. Fundo cambial, dívida externa, dentro do referencial daí o que ele pode aplicar em títulos públicos federais ou créditos privados ou títulos privados são 80%, então esses 3 de 80% também facilitam. Fundo de ações é o único que tem 67% em ações, tá? Multimercado livre e acima de 50 crédito privado, tá? Isso aqui é decoreba, tá? Isso aqui é decorar, você chegar e escrever no papel isso, ó, isso aqui é 95%, isso aqui é 80%, porque isso aqui cai também bastante na prova, tá? Então é importante fazer questão. Então vamos lá, falar de imposto aqui para a gente terminar a aula, tá? O primeiro imposto é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Ele é cobrado até o 29º dia, tá? Então se tiver alguma pergunta, quando que o imposto zera? O imposto zera no 30º dia, tá? Então tá até aqui, ó. No 30º dia é zero. A última cobrança vai ser no 29º dia, tá? Então isso aqui pode ser questão de prova. Então lembra, até o 29º dia cobra, o 30º dia zera, tá? E o IOF ele vem antes do imposto de renda. Então se você resgatou, por exemplo, aqui no 10º dia, você aplicou no 10º dia, 10 dias depois você resgatou. Você vai ter 66% de imposto sobre o lucro e depois você tira o imposto de renda, tá? Então o IOF vem antes do imposto de renda, tá bom? O IOF ele é cobrado num sistema que a gente chama de 433, tá? Se você for ver, aqui ó, 433, por quê? Porque ele cai 4, depois cai 3, depois cai 3. 4, 3, 3. Então, ele cai 4, vai para 96. Ele cai 3, vai para 93. Ele cai 3, vai para 90. Depois ele cai 4, vai para 86. Opa. Cai 3, vai para 83. Cai 3, vai para 80. E por aí vai. É o sistema 433. Até zerar no 30º dia, tá? A exceção aqui, para tudo, é o fundo de ações, tá? O fundo de ações é isento de IOF. Então, se você comprar um fundo de ações hoje para vender daqui 5 dias, você não vai pagar nada de IOF, tá? Todos os outros fundos, todos, sem exceção, tem imposto sobre operações financeiras, o IOF, tá? O único isento é o fundo de ações, tá? Então, pode decorar a parte de imposto e IOF dos outros fundos versus fundo de ações, que é diferente, tá? Então, entrando aqui no imposto de renda. Então, essa aqui também é uma outra tabelinha muito importante de sempre lembrar, tá? Então, vamos lá. Vamos destrinchar. Sabemos do IOF, agora vamos saber do imposto de renda, tá? O imposto de renda ele tem duas formas, tá? Ele pode ser para curto prazo ou para longo prazo. Então, depende da denominação. A grande maioria dos fundos está classificada como longo prazo, tá? 90% é longo prazo. Por quê? Porque o curto prazo, a gente vai pegar essa tabela de baixo, o curto prazo vai até 20%, tá? Então, curto prazo até 180 dias é 22,5%, tá? Então, resgatou no dia 155, 22,5% de imposto sobre a rentabilidade, tá? De 181 a 360 dias é 20%, tá? E no caso do curto prazo, qualquer valor acima 360 ou mais, então vou colocar aqui ou mais dias, é 20%. Você pode ficar 55 anos no fundo, você vai pagar 20% de imposto, tá? Então 181 a 360 é 20% de imposto. Então curto prazo é essa regrinha, até 180 a 22,5, depois de 180 20%, tá bom? Curto prazo matamos. E aqui, vamos lá, longo prazo. O longo prazo vai ser exatamente essa tabela abaixo. Eu vou colocar aqui, que é sempre importante a gente olhar e revisar junto. Então, a mesma regrinha, 22,5 para 180 dias, então resgatou até 180, 22,5. 20% de 181 a 360 dias. Então, aqui o seguinte caso, resgatou no dia 300,
você vai pagar 20% de imposto. Só que no longo prazo continua, tá? Então no curto prazo parou nos 20, aqui continua. Então aqui é 17,5% de 361 a 720 dias e 15% se for mais de 720 dias, tá? E aí mesma coisa, ficou 50 anos no fundo é 15% de imposto, tá bom? Então ele chega no máximo até 15% de imposto, que é a alíquota mínima que você pode pagar no fundo longo prazo, tá? O que é isso? 6 meses, ó. Então até 6 meses é 22,5%, de 6 meses a 1 ano é 20%, de 1 ano até 2 anos é 17,5% e depois de 2 anos é 15%, tá? Você pode lembrar assim também, mas a regra são esses dias aqui, tá? Sim. Isso aqui tem que decorar, tá? Isso aqui também é muito importante decorar, porque também é outro tipo de que cai na prova. Então, até 22,5, 180 dias, até 180 dias, 22,5, 181 a 360, 20, 361 a 720 dias, 17,5 e mais de 720 dias, 15%, tá bom? Então, essa é a regra de imposto de renda. Para quem? Para todos os fundos, tá? Qual que é a exceção? Fundos de ações, tá? Fundo de ações também não entra nessa regrinha aqui, tá? Porém, tem um negócio chamado come cotas, que foi o que eu expliquei no começo. Então, a taxa de administração ela afeta o valor da cota. O imposto de renda via come cotas, ele come a quantidade de cotas. Então, o cotista que tinha 300 cotas, ele vai ter 295, tá bom? Vai diminuir a quantidade de cotas. Da seguinte forma, se for curto prazo, qual que é o mínimo que o gestor paga? Que o investidor paga é 20%, tá? Então, come cotas é sempre de 20%, sempre em maio e novembro vai ser 20%, tá bom? Longo prazo é 15%, tá? Então, se o come cotas for de até 15%, se for um longo prazo, você vai pagar 15% de come cotas, que se chama, ou então o nome também conhecido é antecipação de imposto de renda. Por que antecipação de imposto de renda? Pelo seguinte, imagina que você fique 50 anos no fundo e caia nessa alíquota aqui. Então o governo ele ia receber um valor de 15% só em 50 anos. Então o que o governo faz? Ele antecipa isso. Então todo maio e novembro vem 15% da rentabilidade. Mesma coisa, 15%, novembro e maio. Tá? Então ele antecipa. Você não paga mais imposto, você antecipa, tá? Por quê? Porque em maio você aplicou em janeiro, tá? Em maio vai vir uma cobrança, tá? Então eu vou explicar aqui, acho que é legal. Então você aplicou no dia 1 de janeiro. Chegou no dia 31 de maio, então é sempre o último dia de maio e novembro. Chegou no dia 31 de maio, você lucrou R$1.000. Então vai ter um imposto aqui de come cotas de 15% se for um longo prazo, 20% se for um curto prazo, tá? Então o governo vai lá e come cotas, já antecipou o imposto. Aí no dia 30 de novembro, você lucrou mais R$500. Então 15% sobre esses R$500, come cotas. Chegou no dia 3 de março, uma data aqui espontânea, 3 de março você resgatou o fundo, ou seja, você fez a liquidação. O que você vai pagar? Você vai pagar a diferença somente, tá? Você não precisa pagar mais sobre essa rentabilidade ou sobre essa rentabilidade, porque você já antecipou esse imposto. Então o lucro de novembro até março é o imposto que você vai pagar, tá? Então você não paga duas vezes, porque ele vai compensando, tá? Então é só uma antecipação do imposto de renda, tá? Para você lembrar aqui, é importante, sempre come cotas no final de maio e novembro. Aqui até vou brincar, porque quem me ensinou isso aqui foi o Lucas do Edgar Abreu, eu achei muito bacana. Para lembrar, tem gente que não gosta, tá? Já vou deixar aqui uma defesa, que foi ele que inventou, tá? Então brigue lá com o Lucas lá do Edgar Abreu, tá? Em maio, mês do casamento, mês das noivas, então casamento, e novembro finados, tá? Então ele considera que os dois são finados, tá? Então maio e novembro, tá bom? Então você não esquece mais, mês de maio e mês de novembro, dois finados, tá? Tá bom? Então foi ele, mas é fácil de lembrar, fica fácil para você relembrar e tudo pelo estudo, né? Tudo para você passar na sua prova. Então vamos lá. E fundos de ações aqui para a gente finalizar, tá? Para a gente ir para as dúvidas. Fundos de ações, que tem 67% em ações, ele se caracteriza fundo de ações,
Então ele vai ter uma regra toda diferente, como eu falei, isento de IOF, não tem come cotas e 15% de imposto de renda, tá? Então, você tem um fundo de ações, aplicou hoje e resgatou em 10 dias, somente 15% de imposto sobre o lucro, tá bom? Não tem IOF e não tem come cotas. Se você ficar 50 anos no fundo de ações, você vai pagar 15% somente sobre a rentabilidade em 50 anos, tá bom? E quem que é o responsável pelo recolhimento? É o administrador, tá? Então, se você fizer você comprar o fundo de ações e vender daqui a um mês, nem se preocupe com o imposto. Quem vai fazer isso vai ser o próprio administrador do fundo. Tá certo? Acho que é isso mesmo. Acabou. Nossa, hoje estendeu 9h40 já. Acho que é o assunto mais longo, o assunto mais cabeludo. Depois a gente vai ter os outros 2 módulos na quarta e na sexta que são mais tranquilos, tá bom? Então eu vi aqui que ficou 15 pessoas aqui, então vocês são guerreiros, eu tenho certeza que vocês que ficaram até o final vão passar nessa prova, tá bom? Porque esse aqui é o teste do fogo. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui para ver as perguntas. Vamos lá, o que tem aqui? Deixa eu ver. Aqui os e-mails, bacana. Quem não colocou o e-mail, coloca lá para eu saber que você compareceu, que você esteve ativo. Como ficamos sabendo quem ganhou o sorteio? Legal, no sábado à noite, eu vou pegar o sábado à noite. No sábado a gente vai ter a última aula. Eu vou pegar as pessoas via e-mail, tá? Como eu peguei o e-mail, vou pegar os e-mails das pessoas que participaram de 5, pelo menos das 6 lives. E vou jogar num sistema aqui de rotação de sorteio, tá? Um aplicativo que faz sorteio. Então vou colocar lá os e-mails tudo certinho. Vou filmar, isso aí vai ser tudo auditado para não ter nenhum problema com isso. Então vou colocar os e-mails lá de quem participou e a pessoa ganhadora vai ficar sabendo no sábado. Sabendo no sábado, aí fica à vontade. No sábado mesmo eu já mando um e-mail, então é importante estar com o e-mail ok. Eu vou mandar um e-mail pedindo para se cadastrar no site da Ambima, ou quem já fez, para mandar o boleto, tá? Manda o boleto certinho, que eu vou fazer o pagamento para dar sua inscrição, tá? Eu acho que isso aqui é para te apoiar para você passar nessa prova, tá? Eu acho que se você passou de 5 das 6 lives, você tem muita chance de passar nessa prova. Então, vou ficar muito feliz de pagar para alguém que passou na prova e vai poder dar uma alavancada aí por ter a prova, por ter as questões. Eu acho que é muito bacana, acho que todo mundo cresce junto, tá bom? Então, o sorteio... Giliard, o sorteio vai ser no sábado à noite mesmo, tá? Depois de a gente saber quem participou de tudo, tá? Vamos lá. Carla, legal, não coloquei o e-mail, beleza, vou considerar aqui. Acredito muito em vocês. Eu acho importante ter esse discernimento. Quem faz a marcação, tal, certo? A gente já falou isso. O benchmark fundos ativos com a Evelyn, já falei isso. O Carlos Alberto, minha conexão está muito ruim. A live vai ficar gravada, Carlos, então tenta entrar depois aí de uma forma mais tranquila e olha a aula de novo. Eu acho o legal de você assistir depois, tá? Uma coisa que eu faço bastante você no YouTube tem algo que você consegue acelerar, tá? Então você acelera o vídeo. Se você acelerar para 1,5, você consegue ainda ter um bom entendimento e uma aula de 1 hora você faz em 40 minutos. Então você ganha tempo você acelerando para 1,5, tá? Então, para você não ficar 1h30, que foi uma aula longa, você coloca lá 1,5 vezes, tá? Jaqueline, meu Deus do céu, tem que rever a aula. É isso aí, rever, mas não tem problema. Olha lá a apostila, dá uma relida, entra lá na apostila do Edgar ou na apostila do Arion, tira suas dúvidas. Manda dúvida também, eu vou colocar aqui, manda dúvida pelo Instagram, pelo LinkedIn, por e-mail, tá? Pode mandar lá que eu respondo, tá? Pode demorar, mas eu respondo, tá? Pode cobrar, tá? Às vezes passa, porque tem algumas mensagens que passam, e aí dá uma relida. Perguntou no dia, eu não respondi, vai no outro e pergunta de novo, tá? Fala, você esqueceu de mim, tá? Não tem nenhum problema, que às vezes passa mesmo, tá bom? Então, se tiver dúvida, vamos entrar nisso, tá aqui. Eu acho que é isso, tá bom? Eu acho que não tem aqui nenhuma pergunta, acho que foi muito conteúdo. Acho que vocês estão assimilando aí, então assimilem o conteúdo. E quando tiver pergunta,
aí vocês me passem, tá? Ou eu tiro a dúvida nas outras aulas também, ou guarda lá para o sábado que vai ser a nossa, para a gente fechar com chave de ouro, tá bom? Na última vez eu acho que ficou uma pergunta para o final, tá? Dessa vez eu acho que não tem nenhuma pergunta aqui, tá? Eu acho que eu passei tudo. Tá certo, pessoal? Então por hoje é só. Uma ótima semana a todos, com muito estudo. Reta final, tá? Então peguem esses dias e estudem bastante. Então as lives ajudam. Aproveitem o dia que não tem, terça e quinta, e dá uma lida no material, faz questões. E já tenta se programar realmente para fazer a prova na semana que vem. Tenta pagar a prova, quem já tem o dinheiro, tenta pagar a prova, e se ganhar no sorteio a gente faz o reembolso, no caso, ao invés de pagar o boleto a gente faz o reembolso da prova, para vocês já garantirem uma data na semana que vem que vai estar tudo fresquinho, tá? Mas 2 semanas de estudo são suficientes para vocês passarem na CPA 10, tá certo? Então por hoje é só, ótima semana a todos, tchau!